Olá, meu nome é Betina, graduanda do curso de Engenharia Aeroespacial na UFSM, e estarei apresentando o módulo 2, que abordará a prática de Engenharia de Sistemas baseada em modelos, MBSE, e seus principais conceitos, seguindo com a aplicação do método Arcadia e sua abordagem estruturada para a solução de arquitetura de sistemas complexos. Pode-se ver o roteiro a ser seguido para essa apresentação, o qual se dispõe a responder aos questionamentos mais importantes para esse módulo, sendo eles: 1. O que são modelos e como eles nos ajudam? 2. O que é engenharia de sistemas baseada em modelos, ou MBSE? 3. Como o uso da metodologia MBSE é eficiente para a engenharia de sistemas? 4. Quais são os 3 pilares de MBSE? 5. O que é o método Arcadia? Quais são os princípios gerais dele e quais os níveis de arquitetura? Antes de prosseguir para o entendimento do MBSE, é importante definir o conceito cerne dessa metodologia, que é centrada em modelos. Estes podem ser definidos de muitas formas, mas que convergem para o mesmo ponto. Os modelos são representações ou abstrações de entidades, processos ou produtos, que são capazes de oferecer uma compreensão dos mesmos no mundo real. Mais especificamente, no meio da engenharia de sistemas, um modelo é a abstração do sistema de interesse que deve ser desenvolvido, o que ajuda a abordar preocupações e necessidades das partes interessadas e ter uma utilidade clara para projetar o sistema. Essas representações podem ser físicas, matemáticas ou lógicas. Por exemplo, o modelo físico pode ser uma maquete, como um aeromodelo. Um modelo matemático, por sua vez, descreve o movimento do voo com velocidade, aceleração, posição e tempo. Já o modelo lógico representa as relações lógicas que descrevem as causas potenciais da falha do avião, como as partes do sistema são interconectadas, por exemplo. Um modelo, como tal, deve ter 4 elementos: a linguagem pela qual ele é descrito, a estrutura pela qual ele descreve o comportamento do sistema, a argumentação com a qual afirma que o conceito do sistema cumpre os requisitos dos stakeholders, a apresentação com a qual se mostra a argumentação de forma clara e não ambígua. Vamos supor como exemplo uma máquina de venda automática. O seu funcionamento básico deverá receber inputs, como o produto escolhido e o dinheiro, e entregar outputs, como o produto e o troco. Imagine descrever esse comportamento de forma clara através de documentos, além das funções propriamente ditas, das opções diferentes que o sistema pode seguir. Ou seja, desenvolver o sistema de forma documentada reúne muito esforço e o resultado até pode ser eficaz, mas decididamente não será tão eficiente quanto uma representação de diagrama, por exemplo. Como pode ser visto na imagem, se torna mais fácil a compreensão do funcionamento do produto quando o mesmo é modelado na forma de diagrama, onde são expostas as ações exercidas pela máquina e as tomadas de decisão, diminuindo até eventuais perdas de informações pelo leitor. Encose define a engenharia de sistemas baseada em modelos, ou MBSE em inglês, como a aplicação formalizada de modelos para apoiar os requisitos do sistema, projeto, análise, verificação e validação, desde a fase de projeto conceitual e continuando ao longo do desenvolvimento e fases posteriores do ciclo de vida. Nesse sentido, MBSE proporciona o desenvolvimento eficiente e otimizado do sistema por meio de especificação, projeto, integração, validação e operação, levando em conta suas funções, requisitos, comportamento, entre outros, ao passar de um sistema descrito por documentos para um que seja modelado. Ainda segundo Encose, as características chaves para a engenharia de sistema baseada em modelos são linguagem de modelagens específicas do domínio e visualização que permitem ao engenheiro de sistemas se concentrar na modelagem do domínio do usuário. Padrões de modelagem baseados em uma base matemática sólida que suporta simulação de alta fidelidade e representações do mundo real. Reutilização extensiva de bibliotecas de modelos, taxonomias e padrões de design. Padrões que suportam integração e gerenciamento em um repositório de modelo distribuído, troca de dados altamente confiável e segura por meio de interfaces publicadas. A metodologia do MBSE, como já falado, começa desde a fase conceitual e passa por todas as fases do ciclo de vida do sistema, definindo com representações estruturadas os requisitos gerais do mesmo, como comportamento, estrutura, propriedades e interconexões.
Em outras palavras, uma metodologia como esta se preocupa em desenvolver arquiteturas para o sistema, em nível lógico e físico, a partir das necessidades dos stakeholders. A abordagem de um sistema por meio dessa metodologia aprimora a capacidade de capturar, analisar, compartilhar e gerenciar as informações associadas à especificação do sistema, resultando nos seguintes benefícios. Primeiro, melhor comunicação entre as partes interessadas no desenvolvimento. Por exemplo, o cliente, gerenciamento de programa, engenheiros de sistemas, desenvolvedores de hardware e software, testadores e disciplinas especializadas de engenharia. Segundo, maior capacidade de gerenciar a complexidade do sistema, permitindo que um modelo de sistema seja visto de várias perspectivas e analise o impacto das mudanças. Terceiro, melhoria da qualidade do sistema, fornecendo um modelo inequívoco e preciso do sistema que pode ser avaliado quanto à consistência, exatidão e integridade. Quarto, captura do conhecimento aprimorada e reutilização das informações, capturando informações de maneiras mais padronizadas e aproveitando os mecanismos de abstração embutidos inerentes às abordagens orientadas por modelo. Isto, por sua vez, pode resultar em um tempo de ciclo reduzido e menores de custos de manutenção para modificar o projeto. Quinto, capacidade aprimorada de ensinar e aprender os fundamentos de SE, fornecendo uma representação clara e inequívoca dos conceitos. Comparando com uma abordagem de engenharia de sistemas tradicional, feita com documentos, a abordagem baseada em modelos pode resultar em melhorias significativas nos requisitos do sistema, arquitetura e qualidade de design, já que as informações contidas nesses documentos costumam ser difíceis de manter e sincronizar e de avaliar em termos de qualidade, exatidão, integridade e consistência. Nesse sentido, uma abordagem centrada em modelos oferece mais capacidades do que uma abordagem centrada em documentos, como 1. Observar o sistema de diferentes perspectivas. 2. Compreensão do sistema por stakeholders de diferentes backgrounds, mesmo com pouco conhecimento técnico. 3. Desenvolvimento de ciclos de vidas para produtos complexos com processos incrementais, iterativos e paralelos. 4. E, principalmente, a rastreabilidade das mudanças realizadas. Para desenvolver uma abordagem baseada em modelos, é necessário conhecer os 3 pilares da modelagem que sustentam essa metodologia MBSE: uma linguagem, um método e uma ferramenta. De acordo com Delegate, ao criar um modelo de sistemas complexo e integrado, deve-se utilizar uma ferramenta de modelagem dedicada para realizar um conjunto de tarefas de design prescritas por um método de modelagem para adicionar elementos e relacionamentos entre os elementos a um modelo de sistemas integrado que é expresso em uma linguagem de modelagem padrão. A linguagem de um modelo difere da nossa linguagem natural ou idioma. Na verdade, a linguagem utilizada para um modelo pode ser artificial e construída, e a padronização da comunicação dentro do sistema, ou seja, como realizar as notações para definir elementos, relações, componentes, entre outros. Mas uma linguagem por si só não é suficiente para a construção de um modelo. É necessário uma estrutura ou escopo ao qual se aplique conhecimento da linguagem da modelagem. O que constrói essa estrutura é um método, o qual pode ser simplificado como uma lista de tarefas ou questões que, ao serem respondidas, vão construindo um modelo. O método diz como deve ser construído o modelo, que mais fielmente descreva o sistema. Já como uma ferramenta de modelagem, o engenheiro de sistema pode usar seu conhecimento de linguagem em um método que seja mais adequado para construir um modelo para o sistema. Essa ferramenta deve ir além de apenas entregar diagramas. Ela precisa explorar a fundo as relações dentro do sistema, o seu funcionamento. Para tanto, elas se distinguem por oferecer automaticidade das interações, ou seja, ao se modificar um elemento, é possível verificar todo o impacto que essa ação provoca no sistema modelado. Desta feita, a abordagem de um sistema por meio de MBSE é previamente pensada para escolher a linguagem, método e ferramenta que melhor habilitem o desenvolvedor dentre várias opções existentes atualmente. Aqui, nós começamos a explorar o método Arcadia. Segundo Hawkes, Arcadia é um método de engenharia estruturado
que visa definir e validar a arquitetura de sistemas complexos. Este foi desenvolvido pela empresa Thales até 2010 para design de arquitetura de sistemas, software, hardware, entre outros, de diferentes áreas: aeroespacial, transportes, radares, defesa, etc. Contudo, esse pode se mostrar uma imagem mais simplificada do todo, uma vez que o Arcade extrapola a barreira entre linguagem e método e cumpre as funções de ambos, uma vez que define uma linguagem de modelagem específica do seu domínio, com seus próprios diagramas, fluxos e cenários, e os aplica a uma estrutura que começa com análise funcional e segue para sua alocação aos componentes do sistema. Os princípios gerais do método Arcadia são: 1. Todos os stakeholders compartilham a mesma metodologia, as mesmas informações, a mesma descrição da necessidade e do produto na forma de um modelo compartilhado. 2. Cada tipo especializado de engenharia, por exemplo, segurança, desempenho, custo e massa, é formalizado como um ponto de vista em relação aos requisitos a partir dos quais a arquitetura proposta é então verificada. 3. As regras para a verificação antecipada da arquitetura são estabelecidas a fim de verificar a arquitetura o mais rápido possível. 4. Coengenharia entre os diferentes níveis de engenharia apoia-se na elaboração conjunta de modelos, sendo os modelos dos diferentes níveis e especialidades deduzidos, validados e vinculados uns aos outros. Uma abordagem realizada com Arcadia cobra 3 atividades interrelacionadas: análise e modelagem de necessidades, construção e validação de arquitetura e requisitos de engenharia. Em suma, essas atividades definem uma modelagem que começa com uma análise de quais atividades espera-se que o sistema deva ser capaz de fazer e o que ele deve fazer para realizá-las, prosseguindo com a construção das funções que ele executa para cumprir o seu objetivo, ou seja, como ele trabalha, e encerrando com como o sistema vai ser construído para alocar tais funções aos seus componentes. Nesse sentido, o Arcadia estabelece uma separação clara entre necessidades, análise de necessidades operacionais e análise de necessidades de sistema, e soluções, arquiteturas lógica e física. Essas, por sua vez, indicam os níveis de arquitetura de um modelo. 1. Análise operacional. O que os usuários do sistema precisam realizar. Aqui se analisa as capacidades operacionais dos atores e dos usuários, assim como o que eles fazem e como se relacionam. 2. Análise das necessidades do sistema. O que o sistema deve ser capaz de realizar para os usuários. Nesse passo, se modelam as funções que o sistema deve executar para fazer a entrega de suas atividades ao usuário, como calcular uma rota. Mas essas funções são estritamente necessárias e que estejam dentro das limitações propriedades não funcionais, como o tempo máximo para se percorrer a rota. 3. Arquitetura lógica. Como o sistema funcionará para atender às expectativas. Com o usuário e suas funções bem definidas, aqui se identificam as subfunções do sistema interno que juntas realizam a função do usuário ou ator, bem como componentes lógicos que executam tais subfunções. 4. Arquitetura física. Como ficará o sistema desenvolvido e construído? O objetivo desse nível é o mesmo da arquitetura lógica, exceto que ele define a arquitetura final do sistema como deve ser criada, adicionando funções exigidas pela implementação do sistema, assim como evidenciando os componentes comportamentais ou físicos, que são, de fato, do que o sistema é feito, como hardwares. 5. EPBS, estrutura analítica do produto final, e contratos de integração. O que se espera do provedor de cada componente. Essa etapa deduz da arquitetura física as condições que cada componente deve cumprir para satisfazer as restrições e limitações do projeto de arquitetura, estabelecidas nas fases anteriores. A seguir, as referências utilizadas. Obrigada, segue o contato do grupo de pesquisa para eventuais dúvidas.